CBN e a tecnologia, com Gilberto Sudré. Bom, Gilberto, o assunto hoje é carregador de celular. Existem alguns mitos, mas também existem muitas verdades que envolvem os carregadores, né? Hoje temos aí muitos carregadores, todos os celulares hoje basicamente vêm com um carregador, né? E a novidade dos últimos modelos, né, Patrícia, é a opção dos carregadores chamados de rápidos. São carregadores mais potentes que conseguem entregar uma quantidade de energia maior para o celular para que ele possa carregar de forma mais rápida a bateria. Tem até alguns carregadores, inclusive, que foram divulgados essa semana, que conseguem, teoricamente, carregar uma bateria de um celular completamente em até 15 minutos. Então, veja que você ligou, em 15 minutos a bateria está completamente carregada. E carrega direito, Gilberto? Carrega direito? Você carrega 15 minutos para demorar o quê? Um dia de bateria? Dá certo isso? Exatamente. O que acontece? Na verdade, esses carregadores, eles têm um programa, então eles são processados, tem um processador, tem uma memória, né? E tem um programa executando dentro do carregador que ele consegue variar a quantidade de energia que ele entrega, ou seja, no primeiro momento dá uma quantidade maior, a bateria consegue receber, e ele vai ajustando essa entrega de energia até que ela fique num nível, assim, bastante próximo do seu limite da bateria, assim, controlando essa situação. O problema, né, é que exatamente esses programas que controlam, que estão embutidos, né, nesses carregadores rápidos, eles podem apresentar algum tipo de falha. Então, ou seja, tem inclusive uma pesquisa de alguns pesquisadores que fazem esse tipo de análise, que alguns desses carregadores podem ter problemas nesse software embarcado dentro do carregador. E com isso, né, ele pode entregar uma quantidade de energia maior do que a bateria conseguiria suportar na carga, e você pode, por exemplo, fazer com que a bateria exploda, ou que ela pegue fogo, né? Ou até danificar completamente o aparelho, nesse caso. Então, ou seja, para esse tipo de carregador, que chama de carregador rápido, principalmente tem agora os modelos mais novos, os top de linha dos celulares, dos fabricantes, a recomendação que já era antiga, né, de que só use carregadores que estão homologados pelo seu aparelho, pelo fabricante do seu aparelho, usando carregadores que são de origem conhecida, isso fica ainda mais importante, né? Porque carregadores, eles conhecidos como Xing-Ling, podem ter um efeito ainda mais danoso para o aparelho do que os anteriores, né, nessa situação. Então, essa é uma questão bastante crítica que a gente tem visto a partir de agora com esses carregadores mais novos. Com essa história do carregador em 15 minutos, a gente sabe que tem esses carregadores também por contato, né? Você não precisa ligar na tomada, você bota em cima de uma plataforma que ele carrega. Esse carregamento também seria rápido? Ou seria uma outra forma? Em geral, tem até alguns carregadores desses de contato que são bastante rápidos até, né? Mas não são iguais a esses carregadores que realmente são chamados de carregadores rápidos e carregam em 15 minutos. Esses são carregadores ainda de a cabo, porque aquela transmissão de energia sem fio, né, que você coloca só o celular por cima do carregador e ele carrega, não é tão eficiente quanto o carregamento via cabo desses carregadores rápidos. Então, esses carregadores rápidos ainda hoje, né, são oferecidos na modalidade de cabo, que você coloca lá na parede, pega o cabo e pluga no seu celular. Pode ser que no futuro, com a evolução da tecnologia, esses carregadores de contato também venham a oferecer alguma opção de carregamento bem mais rápido do que os normais, né? Você fala que não é tão eficiente porque ele demora mais? Ou ele não carrega direito? Ele demora assim, um tempo similar a um carregador convencional. O que acontece é que essa transmissão de energia pela onda eletromagnética, né, ou seja, sem o contato, ela não é tão eficiente como o cabo. Ou seja, eu não consigo transmitir toda a energia que eu preciso, né, ou seja, se fosse no cabo, não nessa transmissão de onda eletromagnética. Então, por isso que ele é um pouco menos eficiente, no sentido de não ter uma velocidade, ou pelo menos não ter uma taxa de recarga muito mais alta do que os celulares convencionais que eu tenho também via cabo. Essa nova classe de carregadores que eu estou comentando é uma classe nova de carregadores agora, que está chegando agora no mercado, que são chamados de carregadores rápidos, carregadores que têm potências, inclusive, de 100 watts, equivalente a uma lâmpada de 100 watts, enquanto os carregadores menores têm uma potência bem mais baixa, então de 20, 25, 30 watts. Então, ou seja, veja que são carregadores que
fornece uma quantidade de energia realmente muito maior do que os carregadores convencionais. O que você chama de modelos novos? Samsung Então, S20, que está fazendo Isso, propaganda, os novos Isso, iPhones. exatamente. Uhum. E na verdade, esses aparelhos eles já suportam esse tipo de recarga. E você tem que ter um carregador também especificamente para esse tipo de carregamento, né? Que normalmente não é o que vem alguns modelos até vêm com carregador rápido, né? Mas a maioria dos modelos não vem de fábrica com esse carregador rápido na caixa. Ah, isso que eu ia te Você tem que perguntar. adquirir Quer dizer que na caixa vem um carregador tradicional. A gente tem que comprar esse esse rápido extra. poucos modelos, de cabeça aqui, poucos modelos, o fabricante inclui o carregador Rápido. esse carregador rápido na caixa. Uhum. Até porque é uma questão de custo, né? Ou seja, inclusive a gente viu, já falamos aqui no CBN Tecnologia, que a Apple e agora até a Samsung começam a cogitar, inclusive, a possibilidade, por uma questão de custo, de os novos modelos, principalmente os top de linha desses modelos, não venham mais com carregador na caixa de fábrica, né? Eles alegam que você já tem carregadores em casa de modelos anteriores e você simplesmente estaria recebendo mais um carregador, gerando mais lixo eletrônico nessa situação. Vamos ver se isso vai colar, né? Assim, a reação do mercado foi muito ruim contra esses fabricantes, falando que não iam mais incluir na caixa os carregadores convencionais, né? Ou mesmo convencionais que vinham na caixa do fabricante. Mas Bom, isso é uma questão de custo, né? mas tem outra coisa também, né? Bom, me corrija, por favor, se eu estiver errada, mas eu já reparei isso em celulares até que eu tive, que a amperagem desses carregadores muda de um modelo para o outro. Mesmo que pule 1, 2 modelos, às vezes você olha que a amperagem dele é um pouquinho mais baixa do que o mais novo que você comprou. Sem dúvida. Com a evolução, assim, até da necessidade de baterias maiores dos celulares, que agora são celulares mais potentes, telas maiores, que consomem mais energia, as baterias também aumentaram de capacidade. E aí você também precisa ter um carregador que tenha a capacidade de fornecer energia maior também. Então, se você pegar um carregador de 2 gerações atrás de um celular, ele é um carregador muito mais fraco, né, de fornecimento de energia do que um carregador que vem hoje na caixa de um modelo convencional, né? Exatamente porque nessa evolução, como eu falei, as baterias cresceram e a demanda de energia das baterias cresceram também. Quer dizer, pode até servir. Pode até servir, então, né? O cabo de um modelo anterior pode até servir, mas vai demorar 3, 4 vezes mais o tempo para poder carregar o telefone. Exatamente. Por isso até que foi essa reação do mercado contrária a essa ideia de não os modelos mais novos não terem na caixa já vindo de fábrica um carregador adequado para aquele tipo de equipamento. Ou seja, isso muda muito. Então, ou seja, isso foi uma reação que o mercado teve exatamente por causa disso. Então, eu acredito assim, que pelo menos por enquanto, não sei no futuro, mas pelo menos por enquanto, os fabricantes vão continuar, né, incluindo os carregadores nas suas caixas. A Apple, na semana passada, a gente comentou sobre isso, inclusive está fazendo uma pesquisa com alguns usuários, né, inclusive brasileiros, para saber a opinião deles, se essa questão de não incluir um carregador na caixa, né, quando o aparelho vem de fábrica, se isso impactaria na decisão de compra do aparelho pelo consumidor. Porque é basicamente essa a ideia, né? Se o consumidor falar que não ia comprar o aparelho se não viesse com o carregador, ou se ele teria uma certa resistência nesse tipo de aquisição, obviamente eles vão colocar o carregador na caixa, não tem dúvida. Qual o custo de um carregador rápido desse, de 15 minutos? Varia muito de fabricante, mas tem carregadores de mais de R$100, carregadores de R$200, né? Não é um custo barato, né, nessa situação. E aí, Patrícia, se a gente olhar nessa questão, né, ou seja, o carregador, esses mais novos e rápidos, eles têm um programa instalado internamente, né? Ou seja, então é como se fosse um mini computador, que tem lá memória, processador, que faz análise dessa energia que está sendo entregue para o aparelho, né, para poder carregar de forma mais rápida a bateria. O que acontece é que agora começou a aparecer, na verdade, era meio que esperado nessa situação, né, um ataque cibernético de vírus que infectam o carregador. Então, já estão hackeando, né, até os carregadores? Exatamente. Como o carregador ele é um carregador inteligente, ele tem um programa embutido nele, o que vai acontecer? Se esse vírus infecta o carregador, né, o carregador pode parar de fazer esse controle. E esse é o interesse do vírus, inclusive, né? E aí, basicamente, se esse carregador para de controlar a quantidade de energia que ele entrega para a bateria, ele pode, não por uma questão de um erro, de um bug, mas ele pode
causar, por exemplo, um incêndio, né? Fazendo com que o aparelho pegue fogo, porque agora aquele carregador, que era um carregador inteligente, que controlava a energia que ele entregava para o celular, não controla mais. E aí ele entrega a energia máxima acima do que a bateria consegue receber, e aí provoca um incêndio, provoca uma explosão na bateria, coisa parecida. Que né? perigo. Então é bem, assim, esses pesquisadores também fizeram esse teste, né, se era possível infectar esses carregadores, né? E aí, o que eles chegaram à conclusão é que testaram mais de 200 carregadores diferentes disponíveis no mercado dessa natureza, né? 35 deles, né, na verdade, eles testaram 35 dos 230 e poucos disponíveis no mercado, e 18 deles, ou seja, mais da metade, praticamente metade deles, eram vulneráveis a esse tipo de ataque. Então veja que a situação não é tão incomum assim, né? Ou seja, dos 35 carregadores testados, né, que tinham essa característica, 18 estavam vulneráveis a esse tipo de vírus. Quer dizer, não é difícil, né? Não é difícil. Na verdade, então, a ideia aqui, no alerta, é se forem comprar um carregador desses inteligentes, né, ou se forem usar esse carregador inteligente, que seja um carregador da marca do seu celular, né, e que seja um carregador oficial, né, comprado de uma forma oficial, porque isso realmente, agora, antigamente o risco era de danificar a bateria e a bateria ter o seu tempo de vida encurtado. Agora, a situação é mais grave, né? E agora pode acontecer de você ter o seu aparelho destruído, né? Queimar ou pegar fogo, né? E aí ter um dano até maior no seu aparelho. O conector desse carregador inteligente é o tipo C também, como a gente já está encontrando no mercado? Então ele pode... É o mesmo tipo de cabo, só o carregador que é diferente. E aí, no caso, como você falou que ele é como se fosse um mini computadorzinho com uma programação lá dentro, ele pode carregar outro celular que tem o mesmo conector, ou ele está ligado necessariamente àquele aparelho? Por exemplo, né, um iPhone com esse carregador inteligente carrega só esse tipo de iPhone, ou ele pode carregar algum outro para trás também, algum modelo mais antigo? Ele pode, ele é compatível com os modelos anteriores. Ele controla, exatamente, ele sabe qual é testa, né, qual é a carga máxima que a bateria consegue entregar, e ele é inteligente de você utilizar com modelos anteriores àquele que foi adquirido, especificamente aquele carregador. Temos pergunta de carregador aqui. Vamos lá. Vamos lá. O Roberto está perguntando sobre aqueles atalhos que o pessoal às vezes passa para a bateria durar mais. Tem alguns telefones, até complemento aqui a pergunta do Roberto, tem alguns telefones que te dão modo de economia de bateria. Mas eu realmente já vi hashtag, não sei das quantas e tal, coloca isso quando sua bateria estiver no fim, que você vai ganhar mais 50% de bateria. Isso funciona, é verdade mesmo, Gilberto? Em algumas situações, né, ou seja, esse modo de economia de bateria funciona, né, é bem interessante. Causa alguns comportamentos diferentes do celular, né, ou seja, então é bom ficar atento a isso. Por exemplo, quando você ativa o modo de economia de bateria no celular, os aplicativos que estão rodando em segundo plano, ou seja, não é aquele aplicativo que está sendo mostrado na tela naquele momento, os aplicativos que estão em segundo plano no celular, normalmente eles ficam desativados, exatamente para economizar aquela bateria. E aí, com isso, coisas, por exemplo, se você tem um WhatsApp que está em segundo plano e você está jogando, né, no aplicativo no primeiro plano, na tela do celular, o WhatsApp vai ficar dormindo, ou seja, você não vai receber mensagens que, porventura, cheguem para você, porque o aplicativo em si, ele está desligado, como se estivesse desligado, né, temporariamente desligado. A não ser que quando você coloca ele de novo em primeiro plano, ele vai ter acesso a ser executado novamente, vai ter acesso à internet e vai conseguir receber as mensagens. Então, tem algumas questões que você deve observar nessa situação, mas funciona, né? Realmente esse modo de economia de bateria. Quanto à questão desses atalhos, né, a maioria deles, o que faz, basicamente, é ou desativar algumas funções do aparelho, então, para você consumir um pouco menos de bateria, e com isso a autonomia da bateria aumenta um pouquinho, ou desativa aquela trava que quando a bateria chega tipo a 5%, ou 7%, o aparelho desliga para proteger a bateria de zerar, né, de não zerar a carga da bateria, ele desativa esse recurso e aí a bateria chega a zero e aí você tem a impressão de que ele durou mais. Né? Na verdade, foi só você retirou essa proteção da bateria. Isso já não é muito indicado nesse caso. Não é bom, né? Bom, temos mais perguntas dos nossos ouvintes aqui, não ligadas à bateria. Vamos lá? Vamos
lá. a carregadores ou baterias. Vamos lá, o Sérgio está aqui. Queria saber sobre o WhatsApp GB baixado em forma de APK, se é seguro e se é confiável. Ele pergunta isso porque ele tem várias funcionalidades que o WhatsApp convencional não tem. Não é seguro. Na verdade, esses aplicativos de WhatsApp, você não sabe muito bem a origem deles, né? Então, você, na verdade, pode ter ali dentro um código malicioso, alguma questão diferente. Então, ou seja, primeiro risco que você tem em usar esse tipo de aplicativos que não estão oficialmente, né, no ambiente do Google Play, por exemplo, né, nesse caso, né, você tem o risco de estar instalando no seu smartphone um vírus, né, nessa situação. O segundo problema desse tipo de aplicativo, especificamente no caso do WhatsApp, que não é o aplicativo oficial do WhatsApp, o WhatsApp ele já deixou claro que se ele identifica que você está usando um aplicativo que não é oficial do WhatsApp, ele pode bloquear a sua conta. Então tem dois riscos nesse caso, um vírus e também ter a sua conta bloqueada no WhatsApp. Entendi. O Neto está aqui dizendo, bom dia, Gilberto, queria saber desses relógios Mi Band 5, chinês. O idioma dele vem em chinês e inglês. A atualização em português demora uns 4 meses. Você já viu isso? Normalmente a demora da tradução é porque ela tem que passar por um processo, ou seja, ele foi feito originalmente em inglês e chinês, provavelmente com esses dois idiomas, suporte esses dois idiomas, e depois quando sai uma versão nova do sistema do relógio, ele vai passar por uma equipe de tradução, que demora algum tempo para traduzir, revisar, né, e depois distribuir essa questão. Então, é relativamente natural que você, não sendo o idioma nativo do equipamento, ele vai demorar algum tempo para estar disponível a nova versão do sistema numa data posterior a que foi o lançamento do produto. Uhum. O Marcelo está aqui, gostaria de saber se o Xiaomi Note 9S é um bom aparelho. É um excelente aparelho. Um bom aparelho, o vídeo vai ficar satisfeito com ele. A única observação que eu faço em relação a toda a linha Xiaomi é que a Xiaomi ela já esteve no Brasil, saiu do Brasil e está voltando de novo ao Brasil. Então, ou seja, pode ser que, pelo menos a médio prazo, caso tenha algum problema no aparelho, né, o usuário talvez tenha algum tipo de dificuldade de encontrar uma assistência técnica, peças de manutenção. Mas, em geral, falando especificamente do aparelho, é um excelente aparelho. Uhum. O Oliver está aqui. Pergunta para o Gilberto se ele tem boas referências sobre o novo Galaxy M31. Eu estou inclinado a comprá-lo. E aí, Gilberto? Eu não tenho ainda referências. Posso dar uma olhada e na sexta-feira a gente conversar sobre ele, guardar essa dica aí do nosso ouvinte, do Oliver, para a gente voltar a responder isso na sexta-feira. Uhum. Renato está aqui perguntando, é uma pergunta, Gilberto, eu já fiz essa pergunta em off para você algumas vezes, né? É uma pergunta que sempre chega aqui, mas como a gente tem muitos modelos novos chegando no mercado, o Renato está aqui perguntando qual hoje o celular com a melhor câmera para você? Hoje, a melhor câmera que tem, de longe, são dos aparelhos, aí depende, né? Ou seja, tem uns modelos, mas os modelos top de linha da Xiaomi, os 3 primeiros modelos, os top de linha da Xiaomi, os dois primeiros são da Xiaomi, as melhores câmeras que tem hoje em dia, né? Uhum. Dos aparelhos. Depois vem o Galaxy Note, né, 10, e depois vem o iPhone, né? Então são os top de linha hoje de câmera são esses. Xiaomi, né, disparadamente na frente, o Galaxy Note 10 e depois o Apple. Você fala em capacidade de captação em pixels? Na verdade, o megapixels hoje em dia interfere pouco na qualidade. Na verdade, é mais importante, assim, você ter uma câmera com muitos megapixels num sensor pequeno é pior do que você ter menos megapixels num sensor maior. Na verdade, hoje já está claro que a resolução da câmera não diz que é a qualidade. É importante que você veja o tamanho do sensor. E aí, a qualidade da foto por exemplo, você captar fotos de boa qualidade num ambiente mais escuro, você tem nitidez, contraste, fidelidade na reprodução das cores. Ou seja, então são esses parâmetros, na verdade, que são avaliados nas câmeras em si. E aí os Xiaomi ficaram na frente. Como é que a gente vê essa questão do sensor? Como é que a gente vê essa questão do sensor? Do sensor? Aí tem que olhar na especificação do aparelho. O que eu sugiro, assim, quem tem uma curiosidade maior nessa questão de
de câmeras, é procurar um site chamado DXOMark, com K no final, DXOMark. É um organismo que ele faz teste em câmeras fotográficas e passou a fazer teste em câmeras de celular. E eles fazem um ranking, né? Então, essa informação que eu estou passando das câmeras veio de lá, do DXOMark, que é uma referência, basicamente, de todo o mercado fotográfico, quando vai olhar características de lentes e de câmeras, né, sensores, vai lá no site da DXOMark para ver o comparativo. E lá tem, nos modelos, tem uma especificação técnica mais detalhada de cada um dos modelos, inclusive a questão do tamanho do sensor. Então, ele consegue ter uma visão melhor dessa informação. Olha, já até entrei aqui na página, gente, DXOMark, D de dedo, X-O, Mark, M-A-R-K, Mark, não é isso? Bom, exatamente. Ela é referência mundial. Todo mundo que vai olhar alguma coisa de comparativo de câmera fotográfica, seja ela câmera grande, profissional, câmera amadora ou de celular, vai no site. Tem mais pergunta para você aqui, Gilberto. Vamos lá, Luiz Carlos. O teclado do Samsung A10 apresenta uma dificuldade para teclar algumas letras. Tem pouca sensibilidade na hora de digitar uma letra ou número. O que fazer num caso desse? Me parece que nesse caso é uma questão da tela, do sensor da tela, né? Não é exatamente do teclado em si. Ou seja, porque a tela teoricamente tem uma sensibilidade similar em todas as suas regiões. Se tem uma região da tela onde, por coincidência, está aquela letra, quando ela é exibida na tela, e aquela região está com problema, provavelmente é um problema de hardware. Minha sugestão para fazer um teste coloca em vez de colocar o celular na parte em pé, né, coloca ele deitado, o teclado vai mudar de lugar. E as letras vão mudar de região na tela. E faz o teste, vê se realmente é a letra ou aquela região que estava sendo utilizada anteriormente que está com problema. Se for a região, é um problema de hardware. Solange, celular com foco a laser 4K, tem algo para o usuário normal que vale a pena o investimento? Só se você for usar uma gravação em 4K, né? O foco hoje, a maior parte das câmeras novas de celulares bons, né, já tem um foco bastante bom, né? Então não é isso que vai mudar a situação. E o 4K só se você realmente for filmar em 4K. Lembrando, né, que o 4K os filmes em 4K são ávidos consumidores de memória, né? Então, ou seja... Gilberto? Alô? Oi, agora sim, voltamos. Você falou que eles são árduos consumidores de memória. Isso, exatamente. Porque os filmes em 4K têm uma resolução muito maior, ou seja, 4 vezes maior do que uma resolução Full HD que a gente tem hoje em dia, né? Praticamente 4 vezes. Então, ou seja, ele vai consumir, teoricamente, 4 vezes maior os vídeos, né? Ou seja, que você tem no Full HD. Então, essa é uma questão que deve ser, assim, se você tem necessidade realmente de filmar em 4K, compre um aparelho que tem uma capacidade de memória relativamente razoável. E até, muitas vezes, porque o filme tem uma necessidade de gravação muito rápida, com uma grande quantidade de dados, você não consegue gravar esse tipo de vídeo no cartão de memória, porque o cartão de memória ele é lento para esse tipo de gravação. E ele vai gravar na memória principal do celular. Então, por isso que o celular precisa ter, na memória principal, uma boa capacidade de armazenamento. Vou pegar carona na pergunta da Solange. Já tem celular que grava em 8K. Vale a pena o custo-benefício para isso? Então, basicamente, exatamente, as versões mais novas do Samsung gravam em 8K também. Basicamente, assim, a resposta seria bem similar. Se você tem necessidade de gravar um filme de 8K para fazer algum tipo de produção, compensa, porque é uma câmera de 8K relativamente barata. Se for uma câmera de 8K profissional hoje, os preços estão estratosféricos, né? Então, se você tem esse tipo de necessidade, sim. Se não tem necessidade, é um filme que você vai fazer para o Instagram, para o YouTube, basicamente, não compensa. Por isso só não compensa, né? A Geisa está aqui perguntando o que você tem a dizer sobre o smartphone OnePlus. Então, o OnePlus, quando ele foi lançado, o mercado não recebeu muito bem. Tiveram algumas reclamações do aparelho, né? Durabilidade de bateria, né? Algumas pessoas não gostaram muito do aparelho em si. Então ele não foi muito bem recebido pelo mercado. Eu, pessoalmente, não testei, mas eu vi alguns reviews
que não eram muito favoráveis ao aparelho. Deixamos perguntas para serem respondidas agora, Gilberto. E você quer começar por onde? Vamos falar da Rosângela, o melhor scanner para celular? Então, Rosângela, scanner, eu estou perdido na pergunta exatamente do que você chama de scanner. Se for para a parte de código de barras e a parte de QR Codes, né, ou seja, você ler aqueles códigos de barras ou códigos, aquele quadradinho com preto e branco, blocos preto e branco, qualquer aplicativo desse que tem hoje no ambiente do Google Play, por exemplo, vai funcionar bastante bem. Na verdade, a minha experiência é que esses aplicativos todos leem de forma bastante adequada esse tipo de código, né? Tem um aplicativo que eu uso especificamente que chama Barcode Scanner, né? Ele é bem tranquilo, funciona praticamente com tudo que eu testei até hoje, funcionou muito bem. Mas tem aplicativo de scanner, eu tenho até um no meu celular também, eu uso o Adobe Scan no meu celular, e ele escaneia documentos. Entendi. Eu tinha entendido errado a pergunta, agora que você lembrou exatamente. O que eu uso, né, seja para transformar, por exemplo, um documento em papel em PDF, por exemplo, né, eu usava o antigo, né, aquele aplicativo que acabou sendo infectado com vírus, acabei não usando mais ele. Então, hoje eu utilizo um aplicativo gratuito chamado Office Lens, que é um aplicativo da Microsoft que faz exatamente isso. Você pode tirar uma foto através dele do documento, marca as bordas, né, ele marca automaticamente, ou seja, você pode ajustar também, e depois você consegue converter essa imagem num PDF, por exemplo, né? Então, eu tinha ido para um outro caminho da resposta, mas o que é isso? O Office Lens é o que eu uso. Office Lens. Isso. Office Lens. Vamos lá, agora o Marcelo, dicas de sites, smartphones e notebooks para comprar da China. Então, da China, assim, o que eu posso te sugerir é o AliExpress, né, que é um site, né, bem conhecido, né, nessa situação, que vende produtos dos mais variados. A questão toda de comprar algum produto desse tamanho, né, ou desse valor, obviamente, você ser taxado na receita da importação. Então, esse é um problema. Mas, em geral, esses sites, principalmente o AliExpress, as coisas chegam, né? Talvez você tenha que pagar algum tipo de imposto adicional, mas eles chegam no Brasil, né? E o Renato, algum smartphone para idoso, você indica algum melhor? Então, Renato, hoje, a maior parte dos smartphones que a gente tem, tanto da linha Samsung quanto da linha Apple, tem recursos já de telas maiores, letras maiores. Acessibilidade, né? Exatamente, acessibilidade. Então, na verdade, você escolhendo tanto os smartphones da Apple quanto da Samsung, por exemplo, né, eles têm funções que você pode ativar que melhoram a acessibilidade desse tipo de aparelho. A minha única sugestão é um aparelho que tem uma tela grande, né? Aparelhos de telas menores acabam, mesmo com essas funções de acessibilidade ativadas, eles têm alguma dificuldade de mostrar, né, letras maiores na tela. Então, é só essa observação. Mas, em geral, aparelhos dessa natureza já têm algum tipo de recurso, ou que lê a tela e fala no áudio, né, o que está sendo exibido na tela, ou que mostra letras maiores, ou com contraste de cores maiores também, para facilitar a leitura. Aproveitando a pergunta do Renato, tem propaganda aí, às vezes, de smartphones voltados só para idosos, né? Esses smartphones com poucos recursos na tela, poucos aplicativos sendo mostrados, números maiores, isso é garantido? Esse lá funciona? É bom a procedência dele? O problema desses aparelhos é que normalmente eles estão de marcas desconhecidas, que caso tenha algum problema de queda, de manutenção, você vai ter alguma dificuldade, eu acredito, de manutenção também desses aparelhos, né? E são aparelhos que eu pessoalmente não conheço, não testei, né? São aparelhos que eu não sei se tem o suporte de todos os aplicativos que eu teria num aplicativo com um celular convencional, né? Nesse caso. Por isso que a escolha é basicamente para aparelhos que são conhecidos no mercado, da Apple ou da Samsung, por exemplo. Tá certo. Olha, não para de chegar pergunta para você, tá? Só completar aqui a Rosângela, ela perguntou Office Lens, é assim que escreve, né? Office Lens, só para a gente soletrar. Office, não é isso? Com 2 Fs de faca. E Lens, L de laranja, N de nariz, S. Separado um do outro, exatamente. Não é isso? Isso aí, exatamente. Uhum. Ele é Microsoft,
O nome completo você vai encontrar no Google Play, é Microsoft Office Lens. Então, se procurar por Office Lens, vai aparecer já também. O ícone é vermelho, um ícone vermelho lá no Google Play. Tá certo. Bom, não para de chegar a pergunta para você, mas as que a gente não respondeu hoje, a gente responde na semana que vem. Vamos para os destaques dessa semana, Gilberto? Vamos lá. Bom, o primeiro destaque é avisa lá que eu estou voltando, né? O que é isso? Né? No dia 30 de maio, a gente teve aquele lançamento dos 2 astronautas, do Robert e do Douglas, até a Estação Espacial ISS pelo aquele foguete do SpaceX. Pois agora a volta deles já foi definida e já pelo menos foi confirmada, que vai ser no próximo sábado, agora, né? Eles devem sair ou se desacoplarem lá da ISS às 9h34, horário de Brasília, e devem chegar no domingo às 4h42, horário de Brasília também, né? Então, vou estar ligado aqui, quem curte esse tipo de assunto vai estar ligado aí nesse sábado, que vai ter muita coisa para acompanhar aqui, o caminho de volta dos 2 astronautas lá da ISS, na cápsula Dragon, agora para a Terra, né? Uhum. O local do pouso está indefinido, porque isso depende muito de condições climáticas, local de reentrada na atmosfera, então, mas vamos acompanhar aí direitinho aí no sábado e domingo aí, tem muito assunto aí para a gente conversar, né? Foi interessante ver a partida, né? Vamos ver a volta, como é que vai ser. Exatamente lá. E a reentrada também, né? Com os paraquedas, depois o resgate da cápsula, tudo isso tem muita coisa aí pra gente se divertir no final de semana. Aí, né? Outro assunto que me chamou a atenção essa semana foi que o Google, o Facebook, né, e o Twitter basicamente definiram, o Facebook inclusive definiu como home office definitivo para os seus colaboradores, né? Nessa situação, né? O Twitter também, né? Assim, o Facebook e o Twitter já definiu que vai ser home office definitivo dos seus colaboradores, e o Facebook parece que vai adotar uma solução similar a essa do Twitter. E o Google já falou que os seus colaboradores vão ficar em home office até julho de 2021, né? Então veja que as empresas aí estão se adaptando a essa nova situação, né? Modalidade, vamos dizer assim, né? Isso. E por último, a notícia que também me chamou a atenção é que finalmente parece que vai sair, que agora o WhatsApp você vai poder instalar ele em até 4 aparelhos diferentes ao mesmo tempo. Ou seja, em vez de você ter aquela solução realmente bastante limitada, né, do WhatsApp Web, né, que você tem que manter o celular ligado e acessar o WhatsApp pela web, que é uma solução que dá problema, desconecta. Quem usa sabe que já enfrentou esse tipo de problema. Agora, parece que na nova versão do WhatsApp você poder instalar ou o WhatsApp realmente ou o aplicativo em até 4 aparelhos diferentes e ao mesmo tempo, né? Vamos ver como é que isso vai ser colocado lá, mas parece que já está em teste beta para o WhatsApp nessa situação. Vamos ver como é que isso vai se comportar aí, né? Eu fico preocupado com a questão de golpes, né? Ou seja, agora ter mais de uma pessoa com o seu WhatsApp instalado no seu smartphone. Vamos ver como é que isso vai funcionar daqui para frente. Por falar em WhatsApp, o Telegram passou o WhatsApp na quantidade no tamanho dos arquivos que você pode transmitir por ele? O tamanho de arquivo, sim, né? Já era maior, né? De grupos, né? De grupos, eu podia ter grupos até 10 mil pessoas no Telegram, no WhatsApp fica limitado a 256 pessoas, e agora a parte de arquivos também, né? Quer dizer, arquivos maiores podem ser enviados pelo Telegram, mas a limitação do WhatsApp ainda é pequena, né? 64 megas, se não me engano. Uhum. É o máximo que vai. Tá certo, Gilberto. Perguntas que estão chegando vão ficar então para quarta-feira da semana. Não, hoje é quarta, para sexta-feira. Perguntas que estão chegando, a gente responde na sexta-feira. Muito obrigada mais uma vez por estar conosco aqui no CBN A Tecnologia. Combinado. Obrigado, Patrícia. Obrigado aos ouvintes aí pelas muitas participações. Fico à disposição e até a próxima sexta-feira.